O direito penal do inimigo é do Jacobs, né? Sim. Que ele fala sobre aplicar a lei sem garantias constitucionais, Sim. suprimindo garantias para alguém que não respeita o Estado Democrático de Direito. Uhum. Os Estados Unidos fazem isso lá em Guantánamo, com o inimigo, terrorista e tal. Uhum. Já o direito penal do amigo é diferente. O direito penal do amigo, que muita gente não estuda, e que é o que está acontecendo muito no Brasil, é quando você tem uma proteção de pessoas que são do seu convívio social, que são da sua amizade, aplicando o direito penal favoravelmente a ela. Por exemplo, criando leis beneficiando o amigo. Uhum. Eu sou amigo de um legislador, o legislador é meu amigo, eu faço um aporte na campanha dele e ele cria uma isenção fiscal, ou uma extinção tributária pelo pagamento, ou se eu faço repatriação de valores, eu pago... Isso aí tem, você vê lá o que eu tô falando? Sim, você paga um imposto de 15%. Ele liquidou a fatura, acabou, tá acabou. tudo lavado, isso é surreal, direitinho. né? Pô. Não, essa lei, absurdo. Quando eu vi, eu falei, é mentira. Não, isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. Quem depois quiser pegar essa lei de repatriação de valores, está escrito lá o conceito de bem lícito. Conceito de bem lícito, artigo 2º da lei, bem lícito. É qualquer valor lícito, não precisava disso, né? Sim. O legislador fala isso. Inclusive, aqueles oriundos dos crimes previstos no artigo 6º. Ou seja, bem lícito é o oriundo daquilo previsto no artigo 6º. Que são quais crimes? Só de colarinho branco. Sim. Lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, falsidade ideológica, para mentir que está fazendo alguma coisa e fazer outra, enfim, evasão de divisas. Então, essa é uma lei criada para beneficiar. E criada quando? No ápice da Lava Jato. Sim. Para aqueles que foram pegos lá fora, é basicamente o que aconteceu na Operação Mãos Limpas, né? Não dá para fazer nada contra, vamos fazer a lei. Uhum. E aí fizeram uma lei para beneficiar. Aí repatriaram, pagaram 15% e o resto foi lavado oficialmente, né? Então o direito penal do amigo, uma das questões é essa. Como também, aí a gente falou de interior, isso aí eu passei por isso, mas na época eu não via. Hoje eu vejo que é direito penal do amigo. Pessoas que vão para o interior de Minas ou qualquer lugar do Brasil, e como o promotor fica muito sozinho, o promotor, o juiz, o delegado, o policial, ele é muito chamado para as festas, para pelada de futebol, para essas coisas, né? E aí, quando ele vai ver, ele tá na amizade com os caras do colarinho branco. Sim. E aí, quando ele vai ver, ele tá amigo. Aí, como é que ele faz para julgar alguém que está nessa situação? Inicia uma investigação. Direito penal do amigo. Exatamente. Aí ele está aplicando o direito penal para beneficiar essa pessoa. Como também tem, além de... Você tem a lei... E hoje a gente, sem querer te comprometer que você ainda está nativo aí, a gente vê muito isso sendo aplicado por Tribunal Superior, né? Isso aí é então complicado. É muito esquisito. Amizade, você vê assim, você tem uma pessoa que trabalha num determinado poder ou órgão e ela tem amigos que o filho estuda na mesma escola do filho do cara. Sim. Ele conversa junto, toma vinho junto, viaja junto, faz tudo junto. E aí... Não, mas a gente vê um monte de escritório de advocacia que tem filhos de ministros. Então, pô, isso assim, cara, eu particularmente acho bem... E aí, sim, como é que fica numa questão assim de julgar um amigo ou dar uma decisão favorável ou não, até não só pelo benefício eventualmente financeiro que ele possa ter, mas também pela amizade. Sim. Então, assim, eu vejo que no interior, você fala assim, pô, sou bonito demais, todo mundo me chama pra tudo pelado, não sei o que e tal, mas eu particularmente não ficava muito em Peçanha, eu namorava na época, então eu ficava voltando todo final de semana, dando 300 quilômetros, namorada e tal, enfim, ficava lá. Mas depois a gente vai passando por outras comarcas, vai vendo. Isso daí, quem for fazer concurso tem que tomar cuidado, porque eles começam a te chamar. E aí, quando você vai ver, você está envolvido. Esse direito penal do amigo é pior do que o do inimigo, porque o do inimigo você vê claramente que é o bandido. Sim. O inimigo você vê lá, é o terrorista, é o cara do RDD, é o líder de organização criminosa. Agora, do amigo você não vê, fica uma coisa meio assim, na nuvem. E você não tem muita coisa escrita sobre direito penal do amigo. Eu, para escrever sobre isso no capítulo lá do meu manual, eu fui pesquisar, só tinha monografia. Não tinha livro sobre isso aqui. Deixa eu falar a verdade, cara, você foi a primeira pessoa que eu escutei falar sobre isso. Porque quando eu estudei, eu fiz doutorado na Espanha, e eu fiz doutorado lá em 2005. Então estava no auge do direito penal do inimigo. Então eu tenho um livro chamado Direito Penal do Equilíbrio, e eu fui... eu particularmente acho que eu fui o primeiro camarada a escrever sobre direito penal do inimigo, porque eu estava vivendo isso lá. Porque quando o Jacobs começou com essa tese, né, principalmente na década de 80, depois ele
No começo ele era contra o direito penal do inimigo, e depois ele mudou, né, radicalmente de posição. E na Espanha tinha um professor que batia muito de frente com o Jacobs, que é o professor Francisco Munhoz Conde. E que, assim, ele basicamente, assim, ele descia o couro na tese do direito penal do inimigo, principalmente na figura do Jacobs, que é um cara inteligentíssimo, fora da curva. Mas quando surgiu essa coisa do direito penal do inimigo, né, assim, muito forte na Europa, tinha uma razão de ser. Por quê? Porque, principalmente, o momento que se estava vivendo ali era de um terrorismo diferente de um terrorismo da década de 60, 70. O terrorismo da década de 60 e 70 era um terrorismo político, era um terrorismo de natureza política. E agora a gente está vivendo um outro momento que era um fundamentalismo religioso. Sim. Que, na verdade, é um pano de fundo ridículo, que não tem nada de fundamentalista religioso, é uma hipocrisia violenta. Todo grupo, né, que se auto-intitula fundamentalista religioso mexe com tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, né, extorsão mediante sequestro. Por exemplo, né, no Afeganistão. O Afeganistão é a terra da papoula, porra, é a terra do ópio. Então, os talibãs todos fazem tráfico do ópio. Então, quando surgiu, né, aí houve o atentado de 11 de setembro, né, de 2001, depois você teve os atentados de Madrid, na Inglaterra, na França, na Bélgica. Então, isso tudo fez, né, se começar a discutir, na verdade, na Europa de uma forma muito séria sobre o direito penal do inimigo. Porque o raciocínio que os caras tinham era o seguinte, vem cá, porra, mas se esse camarada aqui da Al-Qaeda, o camarada aqui do Estado Islâmico, né, que depois veio posteriormente a Al-Qaeda, se o camarada aqui dos talibãs, se eles assumirem aqui o nosso país, se eles tomarem conta do nosso país, como está acontecendo com a França. A França está se perdendo por conta disso, né? Se eles tomarem conta do nosso país, eles vão querer, assim, se submeter à nossa Constituição? Não. Eles vão rasgar completamente o nosso ordenamento jurídico e vão aplicar o deles, vão aplicar a Sharia. Então, quer dizer, pô, aí o Jacobs raciocinava assim, mas peraí, se o cara vem aqui, se ele não quer o meu ordenamento jurídico, por que ele vai ser beneficiado pelo meu ordenamento jurídico que ele não quer? E aí a tese do direito penal do inimigo, ela começa a se fortalecer. Ela começa, e na Europa tinha discussões seríssimas sobre isso, seríssimas. Hoje já não, eu nem vejo mais, já não se discute tanto, já se passaram aí, né, sei lá, quase 20 anos que isso começou a se discutir com muita força essa tese, mas quando você começa a falar sobre o direito penal do amigo, Cris, você começa a trazer uma inovação muito bacana, por quê? Porque é o momento que nós estamos vivendo. Hoje o momento, basicamente, não é mais direito penal do inimigo. Hoje essa tese, basicamente, ela já está liquidada. Eu vejo, né, eu estou falando aqui como professor, então eu me permito até errar como professor, eu vejo a aplicação do direito penal do inimigo pelo Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo elegeu um determinado grupo, que ele pesa realmente a mão, né? Então você vê as pessoas que supostamente praticaram aqueles crimes do 8 de janeiro. 1.000 e tantas pessoas presas, né? Misturando homens, mulheres, misturando todo mundo. Aquilo é um crime de abuso de autoridade. Se eu faço isso na minha condição de secretário de Justiça e Segurança Pública, eu tomo na cabeça com a lei de abuso de autoridade. Porque a lei diz especificamente que eu não posso misturar pessoas de sexos diferentes. Então, quanto mais colocar todo mundo no galpão. Beleza, isso sou eu, um réis mortal aqui, né? Mas o que acontece? Então você vê ali a tese realmente do direito penal do inimigo, porque você vê um tratamento diferenciado para aquilo que supostamente seria um golpe de Estado, vamos dizer dessa forma. Então você vê traficantes sendo soltos, né? Você vê criminosos do colarinho branco sendo soltos, e por outro lado você vê pessoas que estão ligadas a aquilo. Eu não estou justificando absolutamente nada do que aconteceu no 8 de janeiro. Aqueles camaradas que entraram nos prédios públicos têm que tomar com força na cabeça. Com força. Ninguém está aqui passando mão na cabeça de vagabundo, não. Quem fez aquilo ali é vagabundo. Merece ser tratado como vagabundo. Um camarada que gosta do seu país não destrói bem público. É um raciocínio completamente diferente. Mas quando você vê uma corte decidindo dessa forma, sabe, com a mão tão pesada, pessoas sendo condenados a 17 anos, 16 anos, 18 anos, e quando você vê traficantes que não passam longe desse tipo de condenação, você fala, opa, alguma coisa está acontecendo diferente aqui. Então eu vejo particularmente, e posso estar errado, né? Eu tenho grande chance de estar errado, mas eu vejo uma tese do direito penal do inimigo sendo aplicada pelo STF para um determinado grupo de pessoas. Mas fora isso, a tese original, que era com relação aos terroristas, ela morreu. E quando você fala do direito penal do amigo, você está falando uma coisa extremamente atual, cara. É isso que a gente está vivendo.
Por quê? Essa criação legislativa beneficiando, né? Você vê próprios julgamentos, você vê pessoas, juízes, né? Ministros que evidentemente são suspeitos de julgarem determinadas pessoas. Por amizade, inclusive. Por amizade íntima, por uma relação pessoal. Eles não se abstêm de julgar ninguém. Então, assim, o que a gente está voltando, me parece, Cris, eu posso estar errado, mas essa quando você fala, né, muito bem colocado sobre o direito penal do amigo, a gente está voltando ao direito penal do autor. Então, assim, na verdade, eu não estou me preocupando, naquela época, especificamente com relação ao crime, eu não estou me preocupando com o fato do autor. Eu estou me preocupando com o autor do fato. Então, se 2 fatos podem ser praticados por pessoas diferentes, um pode ser condenado e o outro pode ser absolvido. Sim. Dependendo de quem seja o autor. Então, isso é a aplicação também, né? Eu vejo do direito penal do amigo. E hoje em dia não tem mais pudor, né? Hoje eu tenho visto que muitas decisões, inclusive de qualquer órgão, né? Seja de lá de cima, do poder de um modo geral, né? Do Supremo, descendo, a gente tem visto aí que as decisões, elas são decisões que antes chocariam. Sim. Hoje, por exemplo, algumas questões que são ruins até mesmo para a segurança pública. Decisão envolvendo polícia e bandido, traficante. Sim. Ele tá ali em posição suspeita, tal, não sei o quê, nervoso, não autoriza por si só a revista. Outras decisões, entrou na casa dele, tal, encontrou arma, encontrou arsenal. Não, já vi decisão que o camarada vendo o outro indolar pela janela. O cara não pode... Porra, Cris. Então, isso aí não dá, né? Aí não. Isso aí eu como promotor, aí só nem como professor, né? É como promotor de justiça. A gente fala assim, então não tem como fazer muita coisa, não. Porque o policial fazer como? Aí tem que pegar o consentimento. Tudo bem, tem que pegar o consentimento para entrar na casa da pessoa sem mandado judicial. Mas aí eu fico pensando no Rio de Janeiro. Amigo, o cara vai tocar campainha na casa do chefe do PCC. Estão destruindo com o conceito de crime permanente. É. Eu tô vendo o camarada praticar um tráfico de drogas. Eu não posso prender porque eu preciso da autorização dele. Aquilo ali é uma situação de flagrância. É. Eu não preciso de autorização de ninguém. Preciso de mandado judicial para absolutamente nada. Você vai tocar campainha? Vou tocar. Amigo, você permite eu te prender agora? Pô, chega a ser ridículo uma situação então dessa. Essas decisões que eu tenho visto aí já está basicamente estampado, né? Que está aceito, né? E infelizmente a gente está vendo a força de segurança pública, né? O policial sendo visto como aquele que comete crime. Então, não, porque um ou outro policial entra sem mandado, não encontra nada e planta uma arma, aí agora eu vou ter que fazer... Todas as decisões tem que pegar o registro. Então, assim, acabou aqueles conceitos básicos que a gente estava falando no início do bate-papo, né? E dos grandes autores, de presunção de iure de iure, presunção iuris tanto, né? Presume-se que ele está falando a verdade? Não. Agora quem tem que provar que está falando a verdade é o policial. Sim. Então, assim, isso é muito ruim. Isso é tão absurdo, isso é tão ridículo. Por exemplo, se você for no cartório e se você pegar uma certidão do cartório, você acredita na veracidade da certidão? Tem que acreditar, né? Por quê? Porque ela tem fé pública. Alguém falou, né? Ela tem fé pública. Ela foi feita por um servidor público, por isso ela tem fé pública. Você acredita Por que você não acredita na palavra do policial? Ele é um servidor público. Então, são coisas, cara, que foram sendo destruídas ao longo dos anos. Você não consegue entender, Cris. Fala, que mundo que a gente está vivendo. Sabe? Assim, a audiência de custódia. A audiência de custódia se transformou, na minha opinião, num monstro. Porque, assim, ela tinha uma finalidade inicial que ela se subverteu completamente. Sabe, a gente vê cenas ridículas, né? Como a gente viu recentemente aí, uma juíza, sei lá de onde, perguntando se o cara queria, não sei nem se foi audiência de custódia ou interrogatório, sei lá o quê, se o cara tava com frio, se ele queria um cafezinho, se queria que desligasse o ar-condicionado. Eu não vejo, cara, esse mesmo comportamento com a figura da vítima. Eu não vejo. Sabe, isso desde que eu entrei no MP, cara, eu não vejo. Então, isso me preocupa, Cris. A gente ter esse tratamento diferenciado, as pessoas falam assim, não, Rogério, mas às vezes você é muito radical. Cara, eu quero só o mesmo tratamento para a vítima, para o tratamento que eu tenho para o camarada que está sendo indiciado, está acusado, ele é réu numa ação penal. A garantia é para todo mundo. Por isso que hoje a gente vive um falso garantismo. Sabe, essa coisa que a turma convencionou chamar aí de garantismo hiperbólico, monocular, sei lá o quê. Então, assim, o único camarada, na minha opinião, que fala bem sobre garantismo é um amigaço que a gente tem, um irmão que a gente tem no MP Federal, que é o Douglas Fischer, que fala do garantismo integral. Sim. Ele tem que ser integral. Os caras que hoje discutem teoria sobre o garantismo nunca leram um livro do Direito e Razão do Ferraioli.
Então, assim, sabe, começam a chutar um monte de coisa, achando que é garantismo, e determinados termos, eles foram se perdendo ao longo dos anos, e você ficar com raiva quando você escuta. Dizer que você é um defensor dos direitos humanos. Se você falar isso, você fala, você só defende vagabundo. Por quê? Porque ao longo dos anos, essa coisa da defesa dos direitos humanos, ela se convencionou, ela se dirigiu só para o criminoso. A vítima foi deixada de lado.